E é claro que se é para falar de polêmica, vamos falar sobre essas cabeçadas que o governo federal está dando na área econômica. Em meio à crise após o aumento do IOF, a desaprovação do governo Lula chega ao maior índice desde o início do mandato. Quer ver? De acordo com a última pesquisa, que é a Genial Quest, 57% dos entrevistados desaprovam o governo do petista, enquanto 40% aprovam. 3% não sabem ou não responderam. Questionados sobre como avaliam o trabalho do presidente Lula, 43% dizem que é negativo. Só 28% afirmam que é regular e 26% apenas avaliam positivamente. 3% não sabem ou não responderam. Questionados sobre essa polêmica do IOF, aumenta, diminui, 41% avaliam que o governo acertou voltar atrás na decisão de aumentar o imposto para aplicações, claro. 36% acham que a gestão errou. 23% não sabem ou não responderam. 28% dizem que o governo acertou em manter a alta do IOF para a compra de dólares. 50% acreditam que a gestão errou. 22% não sabem ou não responderam. Foram ouvidas 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 29 de maio e 1º de junho, em 120 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O nível de confiança na pesquisa é de 95%. O anúncio de alta do imposto gerou críticas ao governo. E o governo, então, deve anunciar alternativas na próxima semana, após reunião com líderes. Ellen Brown, eu queria entender essa pesquisa, porque os defensores do governo afirmam que não, o PIB está crescendo, a economia está indo bem. Por que, então, há uma sensação de insegurança por parte da população, no sentido de que o governo não está acertando na área econômica, está gerando algum tipo de insegurança? Qual o fundamento para o governo estar sendo mal avaliado neste momento? Cabeça, você sabe que de onde eu olho o mundo, que é do olhar de jornalista e de pesquisadora, tem um movimento muito interessante surgindo nos discursos das pessoas. Quando você faz uma pesquisa qualitativa, que é diferente da Quant, a Quant é essa da Genial Quest, dizendo aí que nós temos 57% de desaprovação do governo, enfim, isso é quantitativa. Qualitativa é assim, eu ouço o que as pessoas estão dizendo. E o que as pessoas estão dizendo é que há uma sensação nesse governo, a despeito, por exemplo, do crescimento real da renda do brasileiro, de que esse governo penaliza aquela classe mais ligada a um consumo globalizado, que é a classe C+, e B. Essas pessoas estão sentindo como uma espécie de, e sobretudo a questão do IOF conversou muito, reforçou muito esse sentimento de penalizar as pessoas que fazem o consumo mais globalizado. Então é um governo que não gosta da classe média, um governo que não conversa com essa classe média. Por quê? Porque no consumo eu sinto o aumento dos preços e porque há ações deste governo que vêm taxando, sobretudo, esse consumo mais globalizado. Vamos lembrar lá das brusinhas da Shine, Shopee, vamos lembrar agora da questão do IOF. São justamente esses brasileiros que estão ali, C+, e B, que têm se sentido muito penalizados e que aí reflete nesta avaliação do governo e reflete nessa sensação de instabilidade, numa sensação de que, peraí, ele não vê esse ganho real, por exemplo, da renda, ele não vê o pleno emprego, né? Esse brasileiro está sentindo no bolso uma inflação que já está acontecendo, né? E uma espécie de penalização ao seu consumo. Muito bem. Felipe Monteiro, eu não participei da qualitativa. Se eu fosse indagado, eu diria o seguinte, eu vejo o governo fazer muitas promessas em primeiro lugar, jogando a solução dos problemas para frente.
Eu vejo o governo tentando usar narrativas para não enfrentar o problema, encarar e dizer como tem que ser resolvido. Vejo uma insegurança na área econômica. O governo não sabe para onde vai, parece uma biruta de aeroporto. Cada hora vem uma boa notícia e mostra um desacerto total. Aumenta o IOF, não conversa com o presidente do Banco Central, não conversa com o Congresso Nacional, tem que voltar atrás. Isso gera uma insegurança. E uma postura também do presidente, a meu ver, assegurando sigilo em despesas de viagem, algumas extravagâncias, frases que mostram que está com muito de salto alto. Isso me cria uma situação de animosidade. Agora, eu tenho também uma certa reserva com relação. O que você acha que pode, na população, do que você deduz que pode ter gerado esse mau humor da pesquisa com relação à aprovação do governo? O Capete, que estava vendo aqui os números da economia do Brasil, realmente, quando você compara com os últimos anos, né, a economia do Brasil vai bem. Né? Você vê, por exemplo, que o PIB do Brasil chegou a quase 3%, estamos num nível de desemprego mais baixo dos últimos 20 anos, não é? Então, a economia do Brasil não vai mal. Então, aí eu lembrei daquela frase da Maria Conceição Tavares, né, que o povo não come PIB, né? Então, não adianta a economia estar bem se o povo não sente no bolso a melhoria da economia. E quando o povo vai, a classe média vai, como bem disse a Eli, para o supermercado, ela sente no bolso, né, os preços e aumento dos alimentos. Ela sabe, por exemplo, que o governo tem política para a classe pobre, né, tanto é que o governo Lula, assim como o governo Bolsonaro, colocou o pobre no orçamento, mas não tem política emancipadora para a classe média. Que a classe média, querendo ou não, é a classe que manda, né, e que cuida dos rumos do Brasil. Então você vê que realmente há um descompasso entre a economia e o que a população acha em geral. E o Lula, considerando esse contexto, ele está numa situação complicada, né? Tem um estatístico, um matemático eleitoral, que é o Maurício Moura, que ele fala exatamente que tem uma relação direta entre nível de aprovação e a possibilidade de ganhar as eleições. Se você tiver mais que 50%, você tem 87% de chance de ganhar as eleições. Se tiver abaixo de 50%, você tem menos de 15% de chances de ganhar as eleições. Ou seja, nesse contexto, né, o governo, o Lula, se disputar a reeleição, tem 15% de chance só de ser reeleito. Então o governo tem que estar preocupado, sim. Tem que estar preocupado em fazer políticas públicas focadas em melhorar a vida das pessoas e fazer o que a população sinta de fato, né, a melhoria no bolso e a melhoria de vida. E não é isso que o povo está achando da economia do Brasil. Nós estamos aqui recebendo hoje também o economista Jason Vieira, que vai colaborar conosco nessa discussão para ajudar a gente a entender algumas coisas. Ô Jason, em primeiro lugar, por que a elevação do IOF ele sinaliza que há um controle de capital e prejudica a imagem do Brasil com relação a investimentos externos? Por que se diz que esse não é um imposto que tem que ser usado para aumento de arrecadação? É um imposto mais regulatório. Eu queria, em primeiro lugar, entender essa questão, se você pudesse explicar para o nosso telespectador. Bom, Capês, obrigado pelo convite, obrigado a todos aqui. É simples. O IOF nasceu com caráter não arrecadatório e sim regulatório. Esse é um dos pontos mais relevantes em relação ao imposto, porque ele tem função da redução de alguns fluxos de capitais ou o aumento, a depender do momento econômico. E trabalhar ele com caráter arrecadatório é um risco muito grande, porque exatamente você perde um instrumento importante que não só o governo, mas a autoridade monetária tem, além, obviamente, das taxas de juros e de compulsório, que ele poderia, de alguma maneira, estar lidando através da taxação e aí utilizando algum controle. Da maneira como eles fizeram, primeiro, eles disseram que não iam fazer controle de capitais, mas alguém dentro ali do Ministério da Fazenda teve a genial ideia de tentar taxar os capitais que sairiam do país na tese de que isso manteria dólares dentro do Brasil e que isso faria com que o dólar se valorizasse. Primeiro erro, o erro crasso. Do momento que você tem o controle de capitais, uma das primeiras coisas que acontece é a desvalorização da moeda local, incrivelmente. O segundo ponto vem exatamente do Congresso estar agora debatendo com o governo o fato de que não há mudanças estruturais e sim conjunturais. E o IOF faz parte desta mudança conjuntural. Então, neste contexto, vai ser difícil passar o IOF. É mais uma sinalização do governo para entrar no nível de queda de popularidade de que o governo ele vive pela taxação e não efetivamente pela melhora da atividade econômica e renda. Porque mesmo que nós tenhamos
um crescimento econômico, nós já tivemos uma arrecadação 10% acima da inflação desde o ano passado e não há nenhuma sinalização de que a dívida pública vai diminuir, muito pelo contrário, a sinalização de que a dívida pública vai continuar crescendo. Nós estamos aqui também com o Leandro Ferreira, que é um brilhante professor de economia. Leandro, mas eu queria insistir mais uma pergunta para o Jason antes de passar a palavra a você. Jason, eu andei lendo em várias revistas especializadas, eu não sou economista, mas andei lendo que o governo turbinou artificialmente o crescimento do PIB, seja inicialmente com crédito fácil, seja com distribuição de políticas assistencialistas. E isso gerou o risco de inflação, além do aumento do déficit fiscal. O Gabriel Galípolo é um presidente do Banco Central, é um economista alinhado com esse governo. Tanto que ele foi indicado pelo Fernando Haddad e o presidente Lula parou de fazer as críticas que dirigia ao Roberto Campos Neto. E o Gabriel Galípolo manteve a política de juros mais altos e continua mantendo. A Selic está 14,25, se não me engano. Então, eu pergunto a você, qual a relação entre... Nós temos o melhor Banco Central do mundo. Por que os economistas do Banco Central entendem que é necessário uma política de juros altos para conter a inflação? Quais são os efeitos que decorreriam se eles baixassem artificialmente os juros com uma inflação alta? Por que há uma relação direta entre controle de inflação e juros? Em economia, nós chamamos isso de um processo contracíclico. Normalmente, quando você está com uma atividade econômica desaquecida, você corta a inflação de forma a criar um estímulo de atividade econômica e o contrário é a realidade. Se você tem uma atividade econômica aquecida, você chega a um certo ponto, você deixa a economia rodar sozinho, a partir de certo ponto você começa a frear a economia. Mas nós não temos só o problema macroeconômico, nós temos também o problema fiscal. A percepção de que os gastos do governo se mantêm elevados e isso nós vemos, por exemplo, durante os processos de leilões do Tesouro, que a demanda por taxa está sempre elevada, seja a taxa pré, seja a taxa pós. Há uma dificuldade do governo tentar mostrar sobriedade em termos de gasto que faça com que haja uma ancoragem das expectativas de inflação. E daí o Banco Central, que está fazendo um papel, diga-se de passagem, técnico, ele não está fazendo um papel político e agora o governo sequer pode citar isso como se fosse um evento político, como se isso tivesse alguma barreira. O Banco Central está trabalhando de maneira técnica e deve continuar trabalhando de maneira técnica. Provavelmente não vai subir os juros aí no dia 17 e 18, deve manter os juros inalterados, porque há sinalizações de que o fim do ciclo está chegando, mas, de qualquer forma, eles deixaram claro que se houver problemas na seara fiscal, ou seja, mais estímulos por parte do governo, isso já foi citado nominalmente, inclusive pelo Gabriel Galípolo, a probabilidade sim de que possa haver uma elevação residual de juros que nós imaginamos que possa ser na faixa de 0,25 pontos percentuais. Leandro Ferreira, bem-vindo novamente aqui ao programa. Nós estamos conversando, como você viu, sobre uma pesquisa da revista Quest Genial de que 57% desaprovam a gestão do governo atual. Ao que você atribui, essa é uma pesquisa com margem de acerto de 95%. Então vamos partir desse dado. Ao que você atribui isso? A economia, algum outro aspecto, ou você duvida do resultado dessa pesquisa? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos meus colegas aqui na mesa. Eu tenho por regra não duvidar de pesquisas de institutos que sejam minimamente confiáveis, como é o caso, inclusive, até mais do que minimamente confiáveis do que a Genial Quest. Eu acho que, de fato, há um sentimento que foi captado nessa pesquisa e a gente tem que, como no caso das pesquisas científicas, acadêmicas, parar com essa história de jogar na lata do lixo só porque o resultado não nos convém, né? Neste caso, em particular, eu acho que a pesquisa ela capturou mais do que a questão do IOF. Né? Ela vem já de uma tendência que está sendo apurada em sucessivas pesquisas, inclusive da própria Quest, e não me parece que seja o efeito IOF exclusivamente. De fato, foi incluída a pergunta ali sobre se acertou ou errou, mas eu vejo que a economia e a política prevaleceram nessa discussão, sendo a economia insuficiente para explicar, porque apesar dessas questões relacionadas a temas estritamente econômicos, o que nós estamos vendo é uma politização dessa situação do IOF com vistas aos anseios eleitorais de quem quer derrotar o presidente Lula no ano que vem. Então, toda vez que você ouvir falar sobre essa história do IOF nesses patamares de preocupação,
esse sim é um assunto para você dar uma duvidada, né? O IOF ele foi desorganizado pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro. Ele começou a introduzir alíquotas diferenciadas para pessoas jurídicas e para pessoas físicas. O que foi feito foi uma tentativa que, na minha avaliação, foi equivocada no método de recuperar e normalizar essa situação. Né? Recuperar no sentido de fazer com que ela fosse equilibrada em relação a pessoas físicas, pessoas jurídicas, particularmente as grandes pessoas jurídicas. Quais foram alguns desses erros? A questão dos investimentos de fundos e acho que o erro mais grave é um que o Hugo Mota, finalmente o Hugo Mota, a gente tem que dar razão para ele, né? Ele falou justamente sobre o risco sacado. Esse sim, me parece que o governo precisava até ter voltado atrás antes, né? Mas é algo que vai ser debatido daqui para frente. No mais, eu acho que o governo tem um problema que é mais político, mais de comunicação, não consegue administrar bem os seus poucos, mas bons resultados, por exemplo, na área do emprego, mais do que no emprego, Capês, no crescimento da renda das famílias, na renda do trabalho, que tem crescido acima do próprio ritmo do emprego, né? E não consegue capitalizar isso. Talvez porque não seja mais a norma considerar que a economia é que vai ser suficiente para explicar os comportamentos eleitorais, os comportamentos políticos. Eu acho que tem sim um elemento que diz respeito à geopolítica. Nós temos um movimento no mundo todo que passa pelo Trump, passa pelos movimentos de direita na Europa, passa pelas redes sociais, muito particularmente, que não foi desvendado ainda pela esquerda, não no sentido de se valer disso, porque eu acho que a estrutura por trás dessas redes sociais é que impõe, né, um resultado negativo ou mais favorável a pautas mais radicais, mais conservadoras, coisa que esse governo não é. Esse é o problema, Capês. Esse governo não é radical, esse governo não é extremista em sua pauta, né? E perde espaço para aqueles que são, porque aqueles que são aparecem mais de acordo com o algoritmo que está programado para te mostrar mais.